Glória a Deus. Mais uma vez, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. O nosso Salvador é Jesus. Aleluia. Bendito é o Senhor. Quero convidar os irmãos para nós estarmos sobre os pés. Mateus, capítulo de número 3. Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Mateus. Glória a Deus. Mateus, capítulo 3. Estamos muito acostumados com o culto de 2 horas, de 1h30. 1 hora é rápido demais. Meu Deus. 2 oportunidades, já estamos pregando. Mateus, capítulo 3, versículo de... diz-nos assim. Os irmãos podem acompanhar até o versículo de número 11. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha nas suas vestes pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos de arrependimento, e não presumais em vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também agora está posto o machado à raiz. Toda árvore, pois, que não produz bons frutos, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eterno Deus Todo-Poderoso, te louvamos, Senhor, por esta palavra. Fala conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, Jesus, ele foi predito no Antigo Testamento, no que nós chamamos de Antigo Testamento, nos livros do Evangelho, muito está registrado como as Escrituras. O apóstolo Paulo também, ele fala das Escrituras, mas muito se disse e se profetizou sobre a vinda do Salvador, sobre a vinda do Cristo. Mas João, ele veio como o precursor, aquele que veio adiante. Jesus tinha algo traçado, Cristo tinha algo preparado para ele. Tinha um curso de vida que Deus já havia determinado para que Jesus fizesse. Mas João veio endireitar, ele veio preparar o caminho, ele veio adiante. Quando eles vão fazer uma estrada, nos nossos tempos nós temos muito asfalto sendo colocado em vários locais, mas adiante, antes de eles virem colocar o asfalto, eles vêm com tratores e vão abrindo o caminho para que depois viesse as máquinas para trazer o asfalto e colocar o asfalto. João, ele foi aquele que veio adiante do mestre para mostrar para o povo, não para Deus, mostrar para o povo que Cristo estava vindo. O Messias
prometido iria pisar nesta terra. Mas como que aconteceu isso? O profeta Malaquias, ele já havia predito que viria o Cristo como Elias, como um profeta, um grande homem de Deus. E após a pregação de Malaquias, houve 400 anos em que o Senhor não falou para o povo através dos seus profetas. Muitas Bíblias têm até 4 folhas em branco entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que traz um símbolo disso, de os tempos em que Deus não falou com o seu povo através dos seus profetas. Malaquias como sendo o último livro do Antigo Testamento, e Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Mas quando nós vemos nos livros do Novo Testamento, principalmente nos livros do Evangelho de Jesus Cristo, nós não vemos iniciando já falando de Cristo, mas em todos os livros nós vemos iniciando e contando a história de João, porque ele veio adiante, ele veio mostrar, endireitar o caminho. E nesta palavra que nós lemos, no versículo 1 que diz assim: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Irmãos, nós vemos que depois de 400 anos, Deus ainda fala. Vemos, irmãos, veja bem, talvez 15 gerações, 14 gerações se passaram, depois que eles voltaram da Babilônia, e não havia quem Deus houvesse levantado para pregar o Evangelho, para pregar a palavra. Amós, ele ergue a sua voz, o profeta lá no Antigo Testamento, e diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas fome e sede de se ouvir a palavra de Deus. Veja que um povo sedento, veja nesta época um povo sedento de ouvir Deus falar. Eles tinham as escrituras, eles tinham o templo, eles tinham os escribas, eles tinham os fariseus que ensinavam a palavra, as escrituras, mas eles não tinham alguém para vir e falar. Deus ainda fala, Deus ainda tem profetas, Deus ainda tem pessoas para anunciar os seus oráculos. Não tinha por 400 anos. Houve silêncio de Deus nesta terra, mas Deus, Ele vela pela sua palavra para cumprir, para fazer cumprir. E adiante de Jesus veio João pregando. O versículo de número 2 nos mostra o que João pregava. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que o povo de Israel eles tinham costume? De ir para o templo e apresentar os seus sacrifícios. E Jesus combateu muito isto. Como que Jesus combateu? João, no seu evangelho, ele retrata bem que Jesus, chegando no templo, o que ele viu? Pessoas vendendo e comprando animais na porta do templo para entregar para os sacerdotes para ser sacrificado. E eles iam ou vinham das suas terras para Jerusalém, e o pensamento deles era este, irmão Mazinho:
Nós somos pecadores, mas nós vamos pegar aqui um animal e vamos levar e apresentar o nosso sacrifício. E os nossos pecados serão perdoados pelo Senhor. Eles estavam com aquele ritual, com aquela mesmice de ir uma vez por ano, ir de tempo em tempo para o templo e apresentar o animal. Não precisava nem criar o animal na sua casa, eles chegavam na porta do templo, já tinha ali um animal, eles compravam um animal e apresentavam para o sacrifício. Mas aquele que veio adiante de Cristo, ele veio trazer algo mais espetacular. Ele veio trazer algo diferente daquilo que os fariseus estavam apresentando, daquilo que estava no costume e na lei. Ele traz algo mais um vislumbre maior para o reino de Deus. Ele diz: é necessário arrependimento para ver o reino. É necessário estar diante do Senhor em arrependimento. Estes sacrifícios que vocês apresentam não vão fazer vocês ver o reino. É necessário arrependimento. É necessário nascer de novo. Assim, Jesus disse para o mestre Nicodemos: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O versículo de número 3, ele diz: porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João, ele foi perguntado: quem é você? Ele diz: eu sou uma voz. Mas, para que nós podemos dizer, aqueles que nos mandou aqui, você é um profeta? Não, não sou um profeta. És tu Elias? Não. Quem és você? Voz do que clama no deserto, como disse o profeta Isaías. Ele traz uma palavra que já estava predita. Porque Isaías havia profetizado: eis que vos digo um sinal, eis que vos mostro, eis que virá um sinal, porque uma virgem dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Um outro sinal que Isaías mostra: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele diz e traz aquela promessa de Deus que viria o Messias. Mas Isaías também vem e profetiza que adiante deste Senhor, adiante deste príncipe da paz, deste Salvador, deste maravilhoso conselheiro e Deus forte, viria um homem pregando no deserto. Deus não chamou os homens fortes daquela época, Deus não chamou o rei, Deus não chamou os sumos sacerdotes, que haviam 2 naquela época, Anás e Caifás, quando estavam corrompidos, os sacrifícios, tudo estava corrompido em Israel. Deus não chamou os sacerdotes, mas Deus chamou um homem diferente. Vestia-se de pelo de camelo, um cinto de couro amarrado nos lombos, e comia gafanhotos, e alimentava de gafanhotos e mel silvestre, e pregava no deserto. O certo é, irmãos, onde está a palavra de Deus, as pessoas vão. As pessoas vão para ouvir, as pessoas estavam com sede. Nos diz o versículo de número 4, versículo de número 5. Iam ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a província adjacente de Jordão. Toda a Judéia e toda a província. Todos iam ouvir a palavra de Deus, porque viam ali um profeta.
Jesus, ele não veio, eu sou o tal, eu sou o tal. Não, adiante de Jesus veio um homem, um profeta, dizendo: este é o Senhor. Ouviu. Ele veio dizendo e apresentando Cristo. Todos chegaram e viram João como um profeta. E quando eles viam João como profeta, ele vai e apresenta: é Cristo. É Cristo. Ele é o Cristo. Ele é o Cristo. É este mesmo nome é que nós devemos apresentar. Se o Senhor nos dá uma missão, a nossa missão é esta: apresentar a Cristo. Israel estava corrompido. Deus, através de Arão, ele instituiu o sacerdócio. E havia um sumo sacerdote, que chamava-se Arão. E da descendência de Arão viria os outros sumos sacerdotes. Mas veja que naquela época, tão corrompido que estava, haviam 2. E não tinha a função específica que Deus havia, porque estava corrompido. Os reis é que mandavam. Havia pessoas, líderes, governantes, que instituíam pessoas dentro do templo e tiravam pessoas dentro do templo. E a Bíblia Sagrada nos diz que João veio para quê? Endireitai os caminhos. Os montes serão aplainados. Onde estão as depressões seriam aplainadas. Nos mostra o quê? Para seguir o reino de Deus. Não tem muitas situações de desvios de conduta, não. É reto, tem um alvo a ser seguido. E João, ele não pregava aquilo que as pessoas queriam ouvir. Ele pregava aquilo que Deus havia mandado ele fazer, e ele pregava tudo que Deus havia falado, e quando ele via as pessoas, ele pregava o evangelho, ele pregava a vida que eles deveriam seguir. Ele não estava preocupado com aquilo que enchesse as pessoas de orgulho, de ir lá ouvir, mas ele pregava aquilo que Deus havia lhe mandado. E quando ele batizava, as pessoas confessavam os seus pecados. Por que precisamos de ouvir a palavra? O principal motivo de nós termos a palavra é para que nós possamos guardar esta palavra e não pecar contra o Senhor. Pedir misericórdia ao Senhor. Pedir que a palavra de Deus entre na nossa vida e nós não pecamos contra o Senhor. Mas quando veio os fariseus, olha o que João disse para eles: raça de víboras, cobras venenosas. Quem vos ensinou a fugir da ira futura, ou da ira vindoura, daquilo que virá? Quem vos ensinou? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Nós vemos antes mesmo de Cristo repreender os fariseus, nós vemos João repreendendo os escribas e os fariseus. Por quê? Porque eles estavam ainda com sacrifícios na mente. Nós podemos pecar, nós vamos e apresentamos o sacrifício da que a lei de Moisés nos disse. Nós temos por pai Abraão. É assim que eles se colocavam. E nós hoje também nos nossos dias, eu vou à igreja de tempo em tempo, eu participo da Santa Ceia. Isto não lhe dá crédito para fugir da ira vindoura. O que nos dá crédito é dizer para o Senhor: tem misericórdia de mim, Senhor. A Bíblia Sagrada nos diz: produzi, pois,
frutos dignos de arrependimento. Quando Jesus ele ensina para os seus discípulos e chega aos fariseus, e Jesus disse em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas os fariseus dizem, pode dizer que nós não somos livres, nós temos por pai Abraão, nós somos livres. Eles estavam colocando que somos filhos de Abraão, nós temos a lei de Moisés, nós somos livres. Mas Jesus traz algo maravilhoso, que o que nos torna livres é a verdade da palavra. É o próprio Cristo quando ele diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quando Jesus, ele diz e chama ele de raça de víboras, que eles estavam com um pensamento só de buscar os benefícios da lei, de buscar aquilo que lhes importava referente à lei, mas o fruto digno de arrependimento, eles estavam longe de buscar. O arrependimento é que nos faz dignos de estar adiante de Deus, porque com arrependimento nós temos o perdão, com arrependimento nós temos a misericórdia do Senhor Deus, e podemos assim ter comunhão com Ele. E João então, ele vai apresentar Jesus, logo após ele falar com os fariseus, porque eles procuravam e perguntavam para João, porque João falava com autoridade, como um profeta, e eles queriam ouvir a voz de Deus, e iam até João. Eles não iam para o templo formoso, um templo que havia sido reformado há pouco tempo pelo rei Herodes, um templo que tinha os benefícios de abrigo, um templo que tinha os benefícios de estar confortáveis em um lugar seguro. Mas não, João foi para o deserto, e o povo foi para o deserto para ouvir a palavra de Deus. E lá, João iniciou e falou de Cristo. Por que você batiza? Eles perguntavam para João. Se você não é o Cristo, quem pode perdoar pecados senão o Cristo? O pensamento deles era que João se exaltasse, que João se colocasse, eles querem que eu seja o Cristo, então eu vou ser o Cristo. Não. Mas a palavra de João era, enquanto o esposo, quem tem o esposo é a esposa, mas o amigo do esposo, ele se alegra. Nós vemos João como um amigo, como que um amigo do esposo, como um noivo, e a esposa, João já apresenta a igreja. Quem tem o esposo é a esposa. Ele já apresenta ali a igreja do Senhor, a noiva de Cristo, dizendo que vocês que virão, que aceitarão a Cristo, vocês são verdadeiramente aqueles que têm a Cristo como Senhor, que têm o noivo. Mas ele disse, importa que ele cresça e que eu diminua. Veja bem o que João coloca. Eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, trazendo um arrependimento com água da palavra, um arrependimento de Cristo.
Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de desatar, nem de carregar as sandálias dos seus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vamos estar de pé, irmãos. Ele vos batizará. É Cristo quem batiza. Tenha Cristo na sua vida, tenha Cristo no seu coração. Nós precisamos sim abraçar esta palavra e dizer: Cristo, não foi em vão, não foi em vão, não foi em vão a vinda de Cristo neste mundo, porque eu tenho esta palavra na minha vida. E nós vamos estar orando, apresentando ao Senhor as nossas vidas e pedindo misericórdia a cada dia, pela bondade do Senhor. Cristo veio para nos salvar e nos dar vida em abundância. Tem batismo com o Espírito Santo aí. Tem batismo com o Espírito Santo aí. Todos que se arrependeram têm a oportunidade de receber de Cristo esta bênção. Todos que se arrependeram têm a virtude de Deus na sua vida. Não ande na mesmice de ontem. Não ande na mesmice do passado. Nós lembramos sim das coisas passadas, mas não andamos nestas mesmices. Nós queremos a Deus. Nós queremos o Senhor nas nossas vidas. Ó Deus Todo-Poderoso, eu apresento, Senhor. Eu apresento aqui, Senhor, a minha vida. Eu apresento e ministro a bênção do Senhor sobre cada vida aqui presente, Senhor. Meu Deus, que não veio, Senhor, a este templo. Meu Deus, porque aqui, Senhor... Meu Deus, porque aqui, ó meu Deus, tem pessoas, Senhor, bem vestidas, e eles vieram só para ver isso, não, eles vieram aqui, porque é um local, Senhor, em que nós escolhemos para adoração ao Senhor. Meu Deus, faz milagres, Senhor, neste lugar. Toma, Senhor, cada vida para abençoar aqui hoje, Senhor. Meu Deus, aquele que veio aqui hoje, Senhor, esperançoso, em mais um dia de vida, de vitória, em um nome do Senhor Jesus, que haja, Senhor, bênção, ó Pai, meu Deus, de regeneração na família hoje. Meu Deus, aquele que veio aqui, Senhor, meu Deus, com o coração apertado e dizendo: eu estou indo, mas o meu filho está ficando, eu estou indo, mas o meu marido está ficando, eu estou indo, meu Deus, mas está doente lá na minha casa. Meu Deus, tem misericórdia, faz milagres, Senhor. Enquanto você adora o Senhor Deus, Ele está operando milagres na sua casa, Ele está batizando, Ele está trazendo, meu Deus, Ele está trazendo vida em abundância para a sua casa. Apresente ao Senhor a sua necessidade, porque Ele não só batiza com o Espírito Santo, Ele faz milagres, Ele faz maravilhas, Ele contempla as necessidades dos seus. Quando João Batista, ele diz: Ele é mais poderoso do que eu. Ele veio para que os surdos possam ouvir. Ele veio para que aqueles que são cegos possam ver. Ele veio para aqueles que são coxos possam andar. Ele veio para aquele que se arrepender possa ter a salvação. Senhor Deus, faz milagres, Senhor, nestas vidas. Em o nome do Senhor Jesus.
Deus maravilhoso, Pai tremendo, santo, santo, santo é o Senhor. Seja conosco, ó Pai, continua conosco, ó meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus.